Graça e paz, meus amados irmãos, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita luz para você e para toda a sua família. Meus amigos, hoje eu tenho uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. E se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, o tema seria alto preço. O tema seria alto preço. Nós sabemos que quando nós vemos um produto, algo que nos enche os olhos e nós queremos comprar, e quando nós perguntamos o preço e ele foge do nosso padrão econômico, a primeira coisa que nós falamos é: nosso preço está alto. Sim ou não? Ou outras pessoas dizem: isso custa os olhos da cara. Fala a verdade, você nunca disse isso? Tenho certeza que todas as pessoas já usaram essa expressão. Nossa, isso custa os olhos da cara. Ou dizem: nosso preço está muito alto. E nós acabamos por desvalorizar o produto pelo alto preço. Pelo contrário, quanto maior o preço, melhor é o produto. Até porque se você olhou aquilo e você disse: eu quero comprar, e você não comprou porque achou o preço alto, simboliza sim que aquele produto era muito bom e que no momento você não tinha condições. E eu queria trazer isso à luz da Bíblia para que você entendesse o alto preço que foi pago pela minha alma e pela sua alma. Eu queria que você que tem a sua Bíblia, se você tem, por gentileza, abra no primeiro livro de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, no último versículo, no versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, e algumas traduções também dizem por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, preste atenção. Aqui o apóstolo Paulo está sendo bem enfático. Ele está enfatizando o alto preço que foi pago pela minha alma e pela sua alma. Quando o Senhor Jesus veio à Terra, o principal objetivo dele não era curar os enfermos, não era ressuscitar os mortos, como aconteceu com o filho da viúva de Naim. Não era curar a sogra de Pedro. O principal objetivo dele não era apenas fazer os milagres. O principal objetivo dele era pagar um alto preço para que, ainda que essas pessoas não fossem curadas, elas tivessem o direito de serem chamadas filhas de Deus. Você vê isso na Bíblia quando nós lemos a passagem a respeito da crucificação. Em João 19, nós vemos que foram momentos dolorosos, que eu tenho certeza que eu e você não conseguiríamos, eu digo eu e você, nós não conseguiríamos suportar tanta dor. Ele se manteve firme diante dos açoites, diante da cruz, diante do vinagre que foi posto na boca dele. Ele estava com sede e com a boca toda cortada. E ele pediu água e disse: estou com sede. Eles pegaram, molharam no ensopo, encharcaram de vinagre e levaram na boca dele. Quando ele bebeu, aquilo era vinagre. Deixa eu te perguntar, você já tocou vinagre em alguma ferida sua? Se você teve algum machucado, exposto, aberto, recém-ferido, procure colocar vinagre nele para você perceber mais ou menos o que o Senhor Jesus sentiu em sua boca. Em sua boca. E depois que aconteceu isso, logo após que ele
sentiu o gosto do vinagre queimando a boca dele, as feridas que haviam na boca dele, ele entregou o seu espírito e disse: Pai, está consumado. Mas antes disso, ele pagou um alto preço, o preço da humilhação, o preço de ser exposto injustamente. E esse preço, ele foi pago por mim e por você. E quando o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 6, porque foste comprado por alto preço ou por bom preço, é porque, meu amigo, minha amiga, o que você fez, o que você faz ou o que você ainda vai fazer, você nunca conseguiria pagar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eu quero te perguntar, em que condições você conseguiria pagar pelos seus pecados? Em que condições você conseguiria pagar pelos seus delitos, pelas suas falhas, pelos seus erros, se não fosse a graça do Senhor Jesus? E que eu também quero te dizer, não é de graça. Ser salvo pela graça não significa que a graça é de graça. Ela demanda um preço pelos servos de Deus que querem andar com Jesus e, consequentemente, ser salvos por Ele. E eu quero te perguntar, você ama Deus o suficiente para andar com Ele, custe o que custar? Custe os seus desejos, custe as suas vontades, custe os seus deleites, custe os seus prazeres, aquela vontade que você tem de fazer aquilo que é ilícito, mas você por dentro, o Espírito Santo estando dentro de você te diz: não faça isso, porque isso vai denegrir o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo. Para você entender um pouco mais do que é o preço que o Senhor Jesus pagou. A morte de cruz, ela era tida como a pior morte que existia. Era a pior morte que existia. Morte de cruz, ela representava a maior abominação que existia naquele tempo. Para você ter uma ideia, morte de cruz era destinada apenas para os piores ladrões e para os escravos, para os piores delitos que existiam. Preste atenção no que está escrito no livro de Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, no versículo 23, é o último versículo também. Olha só que coisa. Isso aqui é Moisés, no livro das leis. O seu cadáver não permanecerá, no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto, preste atenção, o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te deu por herança. Para você ter uma ideia, na lei de Moisés, isso está escrito na lei de Moisés, aquele que é pendurado é tido como maldito. É tido como maldito, ele tem que ser enterrado no mesmo dia. Não tem direito nem a velório, ele tem que ser enterrado. Ele morreu pendurado, arranca de lá imediatamente. Imediatamente, e o vai enterrar. E aí nós vemos o que o Senhor Jesus pagou. Ele recebeu as maldições que seriam passadas para nós através dos nossos pecados. Ele se fez maldito. Ele recebeu não apenas as consequências dos pecados que cometemos, mas também as maldições que eles trariam para a nossa vida, para você ter uma ideia da gravidade do alto preço que ele pagou. Eu te pergunto, será que o preço que você precisa pagar, que você tem que pagar para andar com Deus, negando a sua vontade, os seus desejos, será que ele se aproxima do preço que foi pago pelo Senhor Jesus? Será que ele se aproxima do preço que foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do madeiro, morrendo uma morte de maldição, sendo escarnecido, sendo açoitado,
tendo sede, bebendo vinagre, sabe, tendo suas vestes repartidas em sinal de humilhação. Cara, é importante que você consiga entender que os olhos da cara, esse termo, os olhos da cara, ele inicialmente foi usado no século XVI, quando um soldado espanhol ele foi para uma batalha contra os incas. E nessa batalha os incas venceram e esse soldado ele era muito estimado, ele era um soldado muito forte. Então os incas arrancaram os olhos dele para que futuramente ele não representasse uma ameaça para os incas. Então esse soldado, quando ele foi ter com a corte, com o império espanhol, ele se apresentou dizendo: eu perdi os olhos da cara defendendo os interesses da coroa espanhola. E aí surgiu essa expressão, custou os olhos da cara, custou um alto preço. Defender a corte me custou os olhos da cara. E aí nasceu essa expressão, custou os olhos da cara. O que custa para você negar a sua vontade, os seus desejos, os seus deleites para andar com Deus? Custa um alto preço? Custa sim. Eu digo que custa. É fácil? Não, não é fácil. Mas a recompensa, ela é muito maior do que o preço a ser pago por ela. Eu tenho certeza que se você negar de pagar o preço, de negar as suas vontades, os seus deleites, os seus prazeres, o que você vai receber de recompensa é muito pior. Muito mais doloroso que o preço que você pagaria para receber a salvação. Então eu quero que você pense muito nisso, que você reflita muito sobre isso, sobre o que significa pagar preço para você, sobre o que significa pagar um alto preço para você. Eu quero perguntar novamente para encerrar essa mensagem: você ama Deus o suficiente para andar com Ele? Custe o que custar. Se você não está disposto a pagar o preço, a abandonar as suas vontades para receber a salvação, você não está apto para receber o reino de Deus. Não está apto para morar na Nova Jerusalém e fazer parte do corpo celeste do nosso Deus, estando ao lado do nosso Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora, para que Deus ele venha preparar o seu coração, para que você consiga negar a si mesmo, negar a sua vontade, os seus desejos e os seus prazeres. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e nossas iniquidades. Pai, nós sabemos que o preço que nós precisamos pagar para receber a salvação, consequentemente a coroa da vida, ele é alto, mas nem se compara ao preço que foi pago pelo teu Santo Filho. Então nós te pedimos neste momento, meu Pai, nos fortaleça, nos dê forças para conseguir negar a nossa vontade e andar contigo, porque nós queremos sim, meu Pai, morar com o Senhor, ter parte contigo. Nós queremos sim, meu Deus, morar na Nova Jerusalém, ter um corpo glorificado, com vestes brancas e limpas, no coral dos santos poder cantar. Nós te pedimos força, meu Pai, para que todos os dias nós consigamos negar a nossa carne e as nossas vontades. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa esta pessoa, essa pessoa que está ouvindo essa oração e consequentemente, meu Pai, vai receber essa palavra. Eu peço que o Senhor venha convencê-la a negar a si mesma, para que assim ela consiga receber a sua salvação.
abençoa a vida dela, dos familiares dela, tudo que ela colocar a mão. Eu peço que o Senhor abençoe, consagre, que o Senhor esteja à frente da vida dela, dos caminhos dela e, consequentemente, também ela receberá a salvação, mantendo assim, meu Pai, uma vida negando a sua vontade, os seus desejos, os seus prazeres, pagando o preço pela salvação. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.